E no vídeo de hoje faremos um super resumo sobre arte antiga. Será como um grande roteiro de estudo para você se preparar para aquela prova da escola ou para a prova do vestibular, para o Enem, porque aqui nós colocamos os principais tópicos dos principais assuntos sobre a arte antiga. Nós vamos falar sobre as 4 principais civilizações que são mais cobradas em todas as provas. São elas: Egito, Mesopotâmia, Grécia e Roma. Vamos lá? Sobre o Egito, é muito importante nós conhecermos a relação da arte com a sociedade e a religião. O Egito, ele tinha, né, uma sociedade que não havia nenhuma forma de mudança social, não se mudava de classe social. Se você nasceu escravo é porque seu avô foi escravo, foi porque seu pai foi escravo, seus filhos são escravos. Não havia mobilidade social, porque na cabeça deles eram as divindades que definiam o seu papel na sociedade e cada um tinha o seu valor. E por conta disso, eles eram teocratas, ou seja, o poder político e o poder religioso era a mesma coisa. Para o egípcio, o faraó ele era como se fosse uma grande divindade e que tinha acesso às demais divindades. A religiosidade é o ponto central da cultura egípcia. É ela que rege o pensamento, a forma de vida, a cultura e a produção artística. Pensando nisso, eles desenvolveram uma série de tecnologias e de técnicas que propiciariam uma vida após a morte adequada, boa. Um exemplo disso é a mumificação. Ela servia para preservar o corpo, porque na cabeça deles as pessoas voltavam para a vida após a morte e utilizariam o mesmo corpo. Por isso da mumificação. Por isso também a questão das pirâmides, elas serviam para outras coisas, mas principalmente para armazenar o corpo do faraó, que quando ressuscitaria para a vida após a morte, ele já estaria lá com toda a sua riqueza, com seu corpo preservado. Ele era enterrado com alguns escravos, algumas vezes com o engenheiro, com o arquiteto que fez o projeto, porque eles não queriam que ninguém soubesse como que era o processo para se fazer uma pirâmide. Tanto que até hoje ninguém sabe mesmo, né? Existem várias suposições, mas saber ao certo não, porque eles não deixaram de forma escrita. Tudo que eu disse tem a ver com a fé, com a crença após a morte. Para os egípcios, essa vida seria uma preparação do que seria a vida após a morte. Dentro da pintura, isso ficou evidenciado de muitas formas. Na questão da temática, apresentarem muitas figuras antropomórficas, que são figuras com partes humanas e partes de animais, que representam as divindades, ok? Tem algumas pinturas, por exemplo, que mostram as divindades em algumas atividades, como o deus Anubis, que sempre aparece com uma balança e de um lado da balança tem uma pena, de outro lado o coração do indivíduo, ou seja, era o deus Anubis que media a quantidade de pecado ou de coisas benfeitorias que aquela pessoa havia feito aqui nessa vida, para que ele escolhesse como seria a sua vida após a morte. Dentro da pintura também temos algumas técnicas, como a lei da frontalidade, a falta de perspectiva, a utilização de tons terrosos e de azul e verde, que eram extraídos principalmente de lápis lazuli e de aquamarine. As principais temáticas da pintura egípcia eram as divindades, eram os feitos dos faraós e cenas do cotidiano, como plantios, por exemplo. Nas esculturas, a temática era bem parecida. Eles priorizavam muito representações de faraós e de divindades. Tudo que era feito no Egito era para ser muito grande. As esculturas eram muito gigantescas. As construções eram muito grandes e eram feitas para serem eternas, eram feitas de pedra, para durarem até a vida após a morte. Nós temos também os hieróglifos, que foi um sistema de escrita desenvolvida pelos egípcios, em que lá eles substituem frases, palavras ou até mesmo expressões inteiras por símbolos, que são os hieróglifos. E a segunda civilização, na verdade nem é uma civilização, é a Mesopotâmia. Ela tem esse nome porque ela ficava entre 2 rios.
o Eufrates e o Tigre. E dentro dessa divisão desses rios habitavam muitas civilizações: assírios, sumérios, acádios, babilônios, entre outros. Dá para imaginar a bagunça que era ali. Muitos conflitos, civilizações querendo invadir outras, querendo manter contato comercial, querendo roubar alguma coisa na parte do conhecimento, da arte, e era uma confusão. Tá? Era um local muito rico, muito fértil, era um local desértico, mas assim como o Egito se desenvolveu às margens do rio Nilo, essas civilizações escolheram então as margens desses dois rios, Tigre e Eufrates. Eles tinham uma produção artística muito diferenciada, muito diversificada, porque cada civilização, cada povo tinha uma cultura diferente, mas tiveram uma produção quanto a elementos bem parecida. Todos eles faziam um tipo de pintura que na verdade era bem parecido, lembrava bem histórias em quadrinhos, porque eram pinturas feitas em placas de argila ou na parede, que eram divididas por quadrados, dá pra fazer uma leitura como se fosse história em quadrinhos. Lá eles narravam os feitos dos seus povos, os grandes heróis, cenas da religiosidade deles e assim por diante. Pintavam então afrescos nas paredes também, tá? Quanto às esculturas, tinham o hábito de fazerem esculturas antroposomórficas, assim como os egípcios, e que também representavam suas divindades. Nós temos um cavalo alado que é bem conhecido, tá? Trabalhavam muito também com baixo relevo, faziam entalhes, né, com baixo relevo nas paredes. Trabalharam muito com ourivesaria, ou seja, eles tinham uma produção utilizando ouro muito rica, tanto de elementos ornamentais, elementos para rituais, como coisas para o cotidiano também. Uma outra coisa muito importante foi a escrita. A escrita cuneiforme, que foi desenvolvida por esses povos. Tem esse nome porque eles usavam um instrumento em formato de cunha, e a letrinha ficava toda retangularzinha, tá? O Código de Hammurabi, que foi o primeiro sistema de leis e regras a serem seguidas, foi inteiramente feito numa pedra com essa escrita cuneiforme. É muito grande e até hoje ele está exposto no museu como um patrimônio histórico da humanidade. Quem fez esse Código de Hammurabi foi o próprio rei Hammurabi, e ele era conhecido por ter o punho de ferro. Foi ele que disse aquela frase, olho por olho e dente por dente. Ou seja, a sua pena seria exatamente a sua infração. Diziam que ele era um rei muito justo, porém muito agressivo, muito forte nessa forma de punição. E as principais cores de tudo isso que eles produziam eram os tons terrosos, que eram muito fáceis de serem encontrados naquela região, e também algumas cores, como a cor do ouro, que era o próprio ouro, o azul e o verde, assim como no Egito. Quanto à arquitetura, nós temos um elemento muito interessante que lembra muito as pirâmides, que são os zigurates. Só que os zigurates, eles tinham algumas funções, eles exerciam algumas funções. Eles serviam para armazenar os grãos, eles serviam para algumas funções administrativas, políticas, e também alguns daqueles povos tinham a prática de fazerem sacrifícios humanos. E eles utilizavam o topo dos zigurates para fazer esses sacrifícios, e o sangue escorria até chegar na terra. Um exemplo bíblico de um zigurate é a Torre de Babel, que foi feita pelo neto de Noé, com a função de alcançar aos céus com a sua força, né, chegar a Deus com a sua força, com o seu trabalho, e também de proteger a população de um futuro dilúvio. E a nossa terceira grande civilização, que é considerada... O carro passando. Terceira grande civilização que é considerada o berço da cultura ocidental é a nossa maravilhosa Grécia. E a Grécia pensava de uma forma diferente das demais. Por isso, talvez, que ela tenha se evoluído tanto no quesito arte, ciência, pensamento, né? Afinal de contas, é na Grécia que nós temos o surgimento das principais ciências: medicina, matemática, filosofia, a questão da democracia, a música, o teatro, as artes plásticas, enfim. Olha que povo mais pensativo, que povo que pensava muito sobre melhorar a sua vida e valorizar aqui esse momento, valorizar a figura do homem. O humanismo é uma das principais características da Grécia, tá? Então vamos pontualmente. Dentro da arquitetura, nós temos 3 principais períodos. Cada período da arquitetura era definido pelo pilar que sustentava aquela construção. Vocês sabem que uma das principais características da Grécia era ter uma laje e os pilares que sustentam. A arquitetura da Grécia é feita por pilares. Entre o pilar e
o telhadinho, a laje, tem uma almofadinha. É aquela almofadinha que define a ordem. Nós temos a ordem dórica, jônica e coríntia. A ordem dórica servia para armazenar esculturas de divindades masculinas. Ela era simples e ela era geométrica. A ordem jônica tinha mais curvas, mais voltas, lembrava o corpo da mulher. Servia para guardar as esculturas de divindades femininas. E a ordem coríntia, toda rebuscada, cheia de folhas de acanto, folhas de louro, que sugeria muito luxo e ostentação, era colocado nas residências. Até hoje, esses estilos influenciam a arquitetura. Nos principais edifícios públicos, por exemplo, né, a gente encontra muito pilares, principalmente na ordem coríntia, que é mais luxuosa. Nós temos também uma coisa muito importante. Assim como no Egito nós tínhamos a questão da vida após a morte, na Grécia temos o quê? O padrão de beleza, a estética, regia toda a produção cultural daquela civilização. Por isso que afirmam, os principais críticos afirmam que a arte escultórea ou a arte de imitação do real alcançou o seu auge na Grécia, porque eles estudavam a fundo a anatomia, a perspectiva do corpo humano, a profundidade e como que eu posso dizer, a simetria do corpo humano para poder fazer as esculturas. A produção artística grega servia para representar o conhecimento. Nós vamos chegar lá, tá? A mitologia era algo muito importante também. Principalmente que a mitologia explicava tudo aquilo que a ciência daquela época não dava conta de explicar. Como surgiu o universo, por que tem as 4 estações, justificar o sofrimento humano. Afinal de contas, as divindades tinham características humanas. Elas mentiam, elas roubavam, elas traíam, elas faziam muitas coisas erradas. E elas tinham algumas penalidades por conta daquilo que elas haviam feito. Então, para justificar o sofrimento humano, eles meio que, utilizavam a narrativa mitológica para pessoas poderem se sentir, nossa, já que até as divindades sofrem, quem somos nós para reclamar? Muito bem, dentro da escultura nós também temos 3 períodos equivalentes às 3 ordens da arquitetura. O primeiro período da escultura é o arcaico, parece muito uma escultura egípcia, rígido para frente, sem movimento, e representavam figuras de divindades masculinas, daí que veio o kouros, que é a representação de um homem jovem, tá? Eles representavam muito divindades masculinas. Já a ordem clássica, onde se alcançou o auge da perfeição do corpo humano, o período clássico, começaram a representar divindades femininas e também, por colocar em movimento nas esculturas, os atletas. Fazendo um paralelo à arquitetura, primeiro período da arquitetura, período dórico, equivale a guardar esculturas masculinas. Dentro da escultura, o período arcaico, tá? Na arquitetura, a ordem jônica, curvas, corpo de mulher. Agora, na escultura, no período clássico, temos o quê? Escultura de divindades femininas. Nós temos o último, que é o coríntio, tá? E esse coríntio sugere luxo, ostentação. Na verdade, ele equivale ao da escultura com o helenístico. Na arquitetura, o coríntio, e na escultura, o helenístico, que equivale a um período de muitos conflitos, tá? Um período de muitas invasões. Aliás, foi nesse período que os romanos chegaram até a Grécia e que causaram alguns transtornos por ali. E foi justamente nesse período helenístico, que na arquitetura era o coríntio, que os gregos começaram a derreter as esculturas que eles fizeram de bronze para fazer armas e moedas por conta dos conflitos, tá? Eles utilizavam muito mármore e bronze. Porém, no período clássico, quando começaram a fazer os atletas em movimento ou as divindades em movimento, perceberam que o mármore era ruim, porque era poroso e caía. Vênus de Milos não tem os braços. Ela tinha, obviamente, porque jamais aceitariam fazer uma escultura que não fosse perfeita, né? Caiu a cabeça da Vitória de Samotrácia, enfim. Mas nós temos o descobro de Miron, por exemplo, que é uma escultura de atleta que está inteira, né? As esculturas que nós temos gregas em bronze, quase 100% são cópias que os romanos fizeram, porque os gregos derreteram no último período para fazer armas e moedas. Para terminar, nós temos a questão
da pintura. Os gregos, eles não eram muito entusiastas da pintura porque a pintura era bidimensional. E para eles poderiam demonstrar o conhecimento que eles tinham através do tridimensional, da escultura. Não que eles não haviam feito, vira e mexe a gente encontra, foi encontrado, a gente encontra notícia, né? Foi descoberto um mosaico grego, uma pintura grega. Ou seja, eles faziam, mas não era uma produção tão ativa quanto era a escultura, tá? Mas eles faziam muito vasos, muito. Esses vasos serviam para várias funções, desde guardar azeite e água até para alguns rituais religiosos, tá? Lembrando que os templos, eles serviam só para guardar as esculturas. Todos os rituais eram feitos ao ar livre, ok? Essas pinturas são divididas em tipos de tinta, de cor que eles usavam, o branco e o vermelho e o preto. O branco não era muito usado, era mais vermelho e preto. Fundo preto, figura vermelha, fundo vermelho e figura preta. Alguns vasos têm a cor branca, mas era uma cor muito rara, então tem vestibular que cobra só vermelho e preto, ok? Foca nisso então. E a última grande civilização é a civilização romana, que lá no último período da arte grega, que foi a helenística, eles tiveram muito contato com a cultura grega, eles invadiram, eles guerrearam, lutaram, mas principalmente aprenderam o que os gregos tinham de melhor, que era a questão do padrão de beleza, da estética, das técnicas artísticas. Tanto que temos várias cópias que os romanos fizeram idênticas às esculturas gregas. Só que os romanos sofreram duas influências, a influência dos gregos e dos etruscos. Dos gregos, eles foram influenciados pela questão do padrão de beleza, e dos etruscos, eles assimilaram a questão da praticidade, do uso das coisas. Eles eram extremamente pragmáticos. Portanto, para os romanos, ser bonito não era um fim por si só, diferente da Grécia, que servia ser bonito, já era uma finalidade. Para os romanos deve ser belo, mas também ter um uso, ser prático. Vamos falar sobre a produção artística romana. Dentro das esculturas, já foi dito que eles copiaram dos gregos o que os gregos tinham de melhor. Portanto, os romanos adaptaram aquilo à sua realidade. Começaram a fazer representações dos seus imperadores, por exemplo. Nos imperadores colocavam aquele corpo perfeito, no padrão de beleza, mas a cara igual a do imperador. Aí dava uma certa desproporcionalidade na escultura, tá? Mas para eles o que valia era representar uma pessoa tão importante assim como os imperadores. Os imperadores em pé e muitas vezes em cima de cavalos. Essas esculturas, né, em cima de cavalos ficaram muito famosas. Elas eram feitas de bronze. Como é que vai sustentar um cavalo, um ser humano em cima de 4 patinhas finas de mármore? Impossível. Por isso que os romanos faziam tanto esculturas de bronze. Dentro da arquitetura, nós temos alguns elementos que foram inseridos. Não utilizavam só os pilares, assim como os gregos. Agora, por conta dos etruscos, eles aprenderam a fazer os arcos. E os arcos foram fundamentais para uma coisa que foi assim, que norteou a construção romana. A questão de subir andares. Então eles subiam mais andares, isso facilitou para que eles pudessem abrigar um número grande de pessoas. Lembra que eu falei que em Roma tudo deveria ser prático? Então os edifícios eram feitos para abrigarem muitas pessoas. Um exemplo disso é o próprio Coliseu. O Coliseu é um anfiteatro que tem andares, por isso a arquibancada fica, né? Bateu a porta. Que medo. Por isso a arquibancada fica posicionada ali, né, por conta dos andares, que é alto. E dentro do Coliseu faziam muitas coisas, desde Olimpíadas até, na era cristã, sacrificar os cristãos, batalhas de gladiadores, entretenimento. Gente, pão e circo surgiu aonde? Não é de hoje, é desde lá de Roma, ok? Desde antes de Cristo, certo? No que diz respeito à pintura, a pintura de Roma foi muito mais rica, faziam muitos afrescos. E eles faziam afrescos nas paredes das casas, por exemplo. Só que com a erupção do Vesúvio, muita coisa se perdeu. Porém, nós ainda temos em Herculano, na cidade de Herculano, naquela região, vários exemplos de pinturas que estão até hoje. Passaram por 4 fases, tá, diferentes. A primeira fase representavam a parede mesmo, o mármore, depois começaram a representar paisagem, fazer cortina e elaborar cada vez mais essas fases, ok? Mas a cultura romana foi muito rica, ela representou ali já o último período da Idade Antiga. Vai ter mais pra frente uma ligação com a história do cristianismo, né, por conta da história de Cristo, crucificação, os discípulos se espalhando, surgindo então a arte cristã primitiva. Mas são cenas de um próximo capítulo. Mas ó, presta atenção, um recado muito importante.
Temos aqui no canal uma playlist de arte antiga. Lá eu coloquei 4 vídeos, um vídeo para cada uma dessas civilizações, e lá eu explico tintim por tintim tudo que você precisa saber, com detalhe, minuciosamente, mostrando mais imagens, tá? E é muito importante vocês assistirem para complementar esse vídeo de hoje, que foi a construção de um roteiro de estudo. Aí eu tenho certeza que se você juntar esse vídeo de hoje com os outros da playlist, você vai gabaritar na sua prova. E já que tudo isso, todo esse conteúdo foi tão bom para você, me ajuda também, compartilhe com seus amigos lá nas redes sociais, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, lembrando que aqui o canal é como se fosse novela. Cada semana tem um episódio novo e inédito. Para isso, tem que acionar o sininho para receber notificações de novos vídeos. Deixa aquele like e um grande beijo.